Marcos 5, versículos de número 1 ao versículo de número 20. Vamos à leitura, meus irmãos? Estarei lendo aqui, os irmãos me acompanhem, por favor, na leitura. Tá? O texto vai dizer assim: Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Meus irmãos, vamos orar, Senhor? Ó Deus Santo e Bendito, Pai, aqui estamos, Pai, diante da Tua Palavra. Pai, oramos ao Senhor para que, Pai, tendo lido, Pai, a Tua Palavra inspirada, Pai, inerrante, infalível, o Senhor, Pai, nos ajude, Pai, agora, Pai, a entendê-la melhor. E tendo-a entendido, Pai, nos ajude, Pai, a praticá-la também. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto muito conhecido, né? Para que a gente entenda ele melhor, eu gostaria só de relembrar aos irmãos que já leem a Bíblia, né, constantemente, aquilo que Marcos acabaram aqui de narrar no capítulo anterior, no contexto anterior dessa passagem aqui. No capítulo 4, Marcos ali, ele gasta boa parte desse capítulo narrando de que maneira Jesus ele passa ali praticamente o dia inteiro ali ensinando a uma multidão. Ali Jesus conta ali diversas parábolas ali, e Marcos vai gastar aí 34 versículos aí do capítulo 4 narrando esse ensino de Jesus a essa multidão, né? Do versículo 35 ao 41, que fecha aí o capítulo 4, né? Marcos conta pra gente aí, narra pra gente a famosa travessia de Jesus ali no Mar da Galileia, né? Onde Jesus ali, com os seus discípulos, né, toma um barco, atravessa o Mar da Galileia, tem aquele acontecido, né, onde o mar se enfurece, Jesus dormia no barco, e aí os discípulos vão até Jesus, né, não te importa que morramos, e aí Jesus levanta, acalma a tempestade, né, e os discípulos perguntam: quem é este, né? Que até o mar, né, lhe obedece e tal. E aí você vê ali claramente que no capítulo 4, Jesus lidou ali no final do capítulo 4 com a fúria do mar. O mar enfurecido e Jesus ele subjugando as forças da natureza.
Quando a gente olha aqui para o capítulo 5, né, no comecinho, a gente vê um outro tipo de fúria. E agora é uma fúria de um homem endemoniado. Então você vê que Jesus está sempre aqui subjugando alguma coisa. E lembra que, eu já dei estudo de Marcos aqui uma vez, Marcos ele é escrito para os romanos. E os romanos valorizavam essa ideia do subjugar, do dominar. Roma valorizava a força, o poderio militar. E aí Marcos, quando escreve, ele quer enfatizar isso. É o Jesus, o grande rei, que embora tenha morrido numa cruz, ele é o grande rei que domina, que subjuga o inimigo. Então por isso que você vê Marcos dando essa ênfase, tanto ali no subjugar do mar, das forças da natureza, agora Marcos vai enfatizar ali Jesus subjugando agora um homem endemoniado, né? Subjugando ali os espíritos, o espírito mau, né? Satanás e os seus demônios. Então você vê essa ideia aqui do grande rei subjugando todas as coisas. Quando a gente olha ali para a narrativa ali bíblica de maneira geral, você vê aí o Satanás, né, e os seus demônios sempre se levantando ali, né, no ministério de Jesus, tentando minar o seu ministério de alguma forma. Você vê ali no ministério de Jesus especialmente a grande concentração de possessão demoníaca ali. É a ideia de que o inimigo, né, desde a tentação, lembra da tentação? Que o texto lá vai dizer que o diabo esperava uma ocasião oportuna. Então a ideia de que o diabo estava sempre ali tentando minar o ministério de Jesus, né? E Jesus, então ele vai sempre se levantar possuindo pessoas ali para de alguma forma tentar minar o ministério de Jesus. E qual é o ponto aqui? É de que a Bíblia, de maneira geral, nos ensina que Jesus não só veio para nos libertar do domínio do pecado, que é um dos nossos inimigos, né, como a morte, uma outra inimiga, mas também do domínio de Satanás, né, do poder de Satanás, do reino do mal. Então a ideia de que esse grande rei, ele está sempre destruindo os inimigos do seu povo. Ele destrói a morte, ele destrói os ímpios, ele destrói ali o pecado, que é um inimigo, e também Satanás aqui se apresenta como um inimigo desse reinado. Então Jesus é o rei, que Marcos descreve aqui, que nos liberta do domínio do mal, da opressão, da tentação, do poder do pecado. É esse grande rei aqui vencendo os seus inimigos. Não é isso que um rei faz? Ele vence os inimigos. Então Marcos está narrando exatamente isso para a gente. E ao longo do livro de Marcos, aqui você vê uma série de expulsões de demônios aqui. Por exemplo, lá no capítulo 1 ainda, do versículo 21 ao 28, ali você vê Jesus expulsando um endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. Ali é uma expulsão ali também bem conhecida. Ali, lá no versículo 32 do capítulo 1 também você vê várias expulsões de demônios ali também. Lá no versículo 1 também, capítulo 1, versículo 39, Jesus vai passar por uma aldeia na Galileia, ele vai também expulsar ali vários demônios daquela localidade ali, né? No capítulo 3, né, versículo 11 também, à beira do mar da Galileia, você vai ver outra ocasião que Jesus expulsa demônios ali, né? Lá no capítulo 3, versículo 15, né, Jesus vai dar autoridade aos seus discípulos para que estes também expulsassem demônios ali. Então você vê que há sempre uma narrativa de expulsão de demônios. Qual a ideia aqui? É apontando para o fato de que o diabo estava sendo derrotado, né? E apontando para a destruição e derrota final do diabo. Então aqui é Jesus derrotando o reino do mal. Ele vindo com o seu reino, né? Irrompendo o seu reino e ao mesmo tempo derrubando o reino do mal entre os homens, né? Entre o seu povo ali. Então você vê aqui que há sempre uma ideia de o reino de Cristo aqui irrompendo, né? Essa é a ideia. Nesse texto aqui, você vai ver de maneira muito detalhada uma expulsão de demônios. Geralmente, Marcos ele narra de maneira geral. Jesus passou ali e expulsou demônios. Agora você vê uma descrição muito detalhada de uma expulsão aqui de demônios no livro de Marcos ali. Tanto é ali que essa ideia de Jesus subjugando o inimigo, né, derrotando o diabo, essa ideia também bíblica, né? Quando lá em 1 João vai dizer, capítulo 3, versículo 8, que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, né? E lá em Efésios 2:1 vai dizer que nós, outrora, né, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A ideia de que Satanás estava, né, antes, né, nos influenciava, né, e agora ele já está subjugado, né? Agora ele já está ali dominado, né? A sua derrota é certa, embora não seja ainda final, né, como será um dia, mas a sua derrota é certa. Então, basicamente, o texto nos conta e nos narra aqui de que maneira Jesus ele
a ideia aqui é um retrato de como Jesus derrota o reino do mal, derrota Satanás. Esse é o ponto, até que um dia ele derrotará finalmente. Tá? Então vamos lá para o texto, meus irmãos, para a gente ganhar tempo. Versículo 1, começando pelo versículo 1, que vai dizer assim: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, né? A ideia aqui de chegar à outra margem do mar é a margem oposta. Lembra que Jesus, no capítulo 4, ele estava lá, acho que na região de Cafarnaum, se eu não me engano, do outro lado da Galileia lá, e ele atravessa com os seus discípulos, tem aquela travessia, né? A passagem conhecida do mar que se enfurece. Ele está atravessando e ele chega numa outra margem, que é a região aqui de Gadara, né? A região de Gadara, ou Gerasa, né? Aí que região era essa? Essa região, ela era uma das 10 cidades da chamada Decápolis, né? Que eram cidades gentílicas, eram habitadas, eram construídas por gentios ali, e ela era considerada a cidade mais importante dessa região, chamada de Decápolis ali, né? E nessa cidade de Gadara foram feitas pesquisas arqueológicas, né? E descobriram uma vila, né, chamada Quercha, onde nessa vila ali, né, que existe até hoje, ali as ruínas ali, existem ali muitos túmulos nas rochas, muitos sepulcros, o que condiz muito com o texto bíblico. Quando a gente lê o texto, a gente vê falando de sepulcro, né, que ele habitava e morava nos sepulcros. Então você vê que era provável, o provável local dessa passagem aqui é aonde hoje a cidade que se conhece como Quercha, ali uma vila, né, que inclusive nessa vila, né, a 9 quilômetros dali, sabe-se que há um penhasco, uma ladeira, né, muito íngreme ali, e embaixo ali também há um mar, ali, provável local onde os porcos se jogaram ali também. Então essa descrição aqui do texto condiz muito com essa cidade ali, ou essa vila ali de Quercha, né, onde também existem muitas cavernas, né, muitos sepulcros ali. Reparem que Jesus aqui, ele vai para um local muito imundo, né, considerado impuro. Se você for ler a passagem como um todo, né, a passagem toda se dá num local impuro, né, imundo, né? Você vê que a cidade, né, a vila imunda, habitada ali ali existia sepulcros imundos, né? Você vê ali que o próprio homem endemoniado é considerado um homem imundo, os próprios porcos em geral, né, eram considerados animais imundos. A profissão ali que se faz ali, depois os homens ali vão reclamar de maneira ali tácita com Jesus, era uma profissão de cuidadores de porcos ali, era uma profissão considerada também imunda, e o território gentio também, que era um território imundo. Então o que Jesus vai fazer num território tão imundo, né, tão impuro como esse? Né? Reparem que Jesus estava, no capítulo anterior, diante de uma multidão, no início do capítulo 4. Ele sai de uma multidão, né, que o aclamava ali, né, que o ouvia, em busca de um só homem, numa região imunda. Reparem que Jesus não está preocupado com popularidade, né? Ele sai de um local onde todos o ouviam ali, em busca de um só homem, em busca de uma só pessoa, né? Então o que a gente pode aprender aqui, né? Que nós não devemos, né, negociar, né, vantagem na missão que Deus nos dá, né? Se Deus nos mandar para um local, né, onde nós teremos pouco ou nenhum reconhecimento, isso não é problema nenhum, desde que nós sejamos fiéis ao Senhor. Então Jesus faz isso, né? Ele sai de um local onde ele estava coberto por uma multidão de gente ouvindo, e vai para um lugar isolado, né, imundo, impuro, onde tudo era imundo, em busca de um só homem, né, para que ele resgatasse uma só pessoa. Então esse era o local, Quercha, um local impuro, tá? Gadara era esse local cheio de sepulcros, né, cavados nas paredes ali, onde esse homem habitava. O versículo 2 vai dizer assim: Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Então a ideia de que ao desembarcar, né, assim que Jesus atraca com o seu barco ali os discípulos ali nessa cidade de Gadara aí, né, nesse exato momento aquele homem ele vem correndo em sua direção, né? O texto vai dizer que ele vem em 2 sepulcros, né? O que eram? Os sepulcros eram buracos cavados nas rochas daquela época, onde esses buracos eles serviam para 2 ocasiões, né? Eles serviam de abrigos, né, para intempéries meteorológicas ali, então muita chuva, o pessoal que passava por ali entrava nesses sepulcros, nas rochas, assim, para se abrigarem, ou serviam também como esconderijo de ladrões também, né? Existiam ladrões naquela época, né? E aí os ladrões se escondiam ali nesses sepulcros também, esse homem habitava nesses sepulcros aí. O texto vai dizer que esse homem ele estava possesso de um espírito
imundo, né? Um espírito imundo, um espírito mau, né? Um demônio, né? Um espírito moralmente imundo, né? Sujo, né? Essa ideia, né? A ideia de que ele sempre era fonte de dor, era sempre fonte de maldade, né? E a sua missão, né? Era de fato ali se levantar contra Deus, né? E naquela ocasião especialmente se apoderar daquele homem, né? E a gente sabe que esses espíritos, e muito pelo que a Bíblia nos apresenta, né? Surgiram lá de uma rebelião, né? Os demônios, né? Liderados por Satanás, né? Onde esses espíritos, sendo bons na sua criação por Deus, eles se transformaram em espíritos maus ali, né? Espíritos imundos ali, né? E aí você vê aí que essa ideia, esses eram os espíritos imundos. A gente tem duas dificuldades aqui no texto, né? Aliás, uma dificuldade, né? Que é o seguinte: alguém lê, por favor, para mim, Mateus 8:28? Mateus 8:28. Mateus 8:28 vai narrar a mesma passagem, tá? Mas é um relato paralelo a essa passagem de Marcos. Aparentemente, parece que Mateus vai dar uma informação diferente da de Marcos aqui, que a gente vai tentar resolver esse problema rapidamente. Mateus 8... Tendo ele chegado à outra margem, na terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, reparem que Mateus aí, ele afirma que saíram dos sepulcros ali 2 endemoniados, enquanto Marcos e Lucas também, que narra a mesma passagem, né, eles falam de um. Então, alguns vão falar assim, então será que a Bíblia está se contradizendo aqui? Porque Mateus fala que eram 2, né, como a gente leu aqui, e Marcos falam que era apenas um. Existem algumas tentativas de solução desse aparente problema. O primeiro era que alguns sugerem que esse único homem que Marcos narra aqui, Lucas também, era o porta-voz. Era o porta-voz dele. Ele falava pelo outro, né? Então era a ideia de que ele era o porta-voz. E segundo, que nem Marcos nem Lucas, né, que afirmam que narram falam sobre apenas um homem, eles dizem que só existia um homem. Eles falam de um homem, mas eles não falam que só existia um homem. Então a ideia é de que eles focam o relato em apenas um, mas não quer dizer que existia outro homem. Então não há contradição aqui. Tá? E uma outra, né, tentativa de solução era que é provável que esse homem de Marcos aqui, Lucas, era o mais violento e o mais conhecido da região. Então ele dá-se mais ênfase a ele por esse motivo. Então por isso que ele é narrado como ali em Marcos como apenas um. Mas não quer dizer que existiam, como a gente vê por Mateus, existiam 2. Mas basicamente aqui, esse homem era o que se destacava ali, talvez o mais violento, né? E talvez o porta-voz também e o mais conhecido, tá? Reparem comigo agora, meus irmãos, a maneira como que Marcos vai descrever esse homem. Marcos vai descrever esse homem como um homem de fato ali, muito violento, né? Como praticamente um animal ali selvagem. Olha o versículo de 3 a 5. Aí a gente vai ver a descrição desse homem. O texto vai dizer assim: o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então Marcos vai descrever esse homem como de fato, né, quase que um animal aqui selvagem, alguém que perdera completamente o senso, né, o próprio senso, né. Ele vai dizer que esse homem era um homem sujo, morava nas tumbas ali, né. Provavelmente esse homem ali, deixa eu fazer lá na frente, Jesus vai mandar ele voltar para sua casa, né, para o seu. Então ele tinha família, mas é provável que a família aqui o tenha abandonado, né, não tenha aguentado, né, a situação tão miserável, né, que esse homem vivia. É comum até hoje você ver pessoas com doenças mentais que a família abandona, não aguenta a pressão. Então é provável que esse homem tenha sido aqui abandonado pela sua família, né? E segundo ele vai dizer que ele vivia nu, né? Lá em Lucas vai dizer isso, né? Lucas 8:27 vai dizer que ao desembarcar veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que há muito tempo não se vestia, nem habitava em casa alguma. Então ele vivia nu. Então, além de morar em sepulcros, ele vivia nu. O texto vai dizer em Marcos que ele era alguém indomável, né? Ou seja, nem com correntes alguém conseguia prendê-lo, né? A ideia de que ele tinha ali uma força ali sobre-humana, né? Ou seja, é possível que, aliás, é verdade que houve ali muitas tentativas de prender aquele homem, e aquele homem de maneira ali sobrenatural ali, né? Obviamente influenciado pela força, né, dos demônios ali, ele possui uma força ali sobre-humana.
ele era uma ameaça para si, né? O texto vai dizer que ele gritava e se feria com pedras. Mas não apenas para si, ele também era uma ameaça para os outros, né? O texto lá vai dizer, né, em Mateus, que a tal ponto que ninguém podia passar por aquele caminho. Ou seja, aquele homem era uma ameaça para si e para os outros. Então, repare a descrição que Marcos faz desse homem. Um homem muito violento, né? Eu estava lendo um comentário, né, que geralmente falando que geralmente a gente associa, né, pessoas endemoniadas como pessoas sempre violentas como esse homem. Mas se a gente for olhar para texto bíblico, né, há casos em que as pessoas estão na Bíblia, né, pessoas endemoniadas, mas que não manifestaram tanta violência assim. Por exemplo, Judas, né? Lembra de Judas? O texto lá, até separei os textos aqui, vai dizer assim, Lucas 22:3, que Satanás entrou em Judas Iscariote, né? Em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12, né? E lá em João vai dizer, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então reparem que Judas não ficou se debatendo, Judas não teve uma força sobre-humana, Judas agia normalmente ao lado de Jesus. Até que ele teve que dar um beijo em Jesus, né? Para que os inimigos reconhecessem ali. Então, a ideia é de que Judas não se debatia, né? Não usava de força sobre-humana, né? Então você vê que Judas já não cai no chão, não faz como esse homem, não andava nu. Então Judas, você vê claramente ali que Judas, endemoniado como estava, né, possuído pelo demônio ali, a gente vai dizer que o diabo entrou nele, ele ainda assim agia normalmente. Desculpa. Não, por favor, pastor. Judas tem um agravante, digamos assim, né? Porque o texto diz que o próprio diabo entrou nele, né? Aqui, Sim. no caso, são demônios enviados, né? A legião. Os agentes, né? É verdade. Lá é o chefe deles. Perfeito. Né? E você vê que a atitude não é de ficar rodando no chão. Perfeito. Nada mais é a questão de fingir, sim, de se parecer com o que não é. Sorrateiramente ali. Perfeito. Só um ponto que eu botei aqui, uma observação, existe muita gente hoje, né, pessoas que de maneira geral tentam negar o texto bíblico ou a realidade espiritual de alguma maneira, que falam que essas aparições ou essas manifestações, né, que a Bíblia descreve não passavam de doença mental, né? Isso aqui, na verdade, está descrevendo alguém que está a sofrer de esquizofrenia, por exemplo. Você vê que o texto bíblico é muito claro, né? O texto bíblico é muito claro quando fala que esse homem, de fato, ele era possuído pelo diabo. Só se a gente passar a entender o texto bíblico com os olhos da teologia liberal que a gente vai começar a ter essas falsas, né, doutrinas ou conclusões, né? Quando o texto fala claramente que aqui não se tratava de uma doença ou de alguém que era um lunático, alguém que era... Pelo contrário, quando a Bíblia fala de pessoas doentes mentais, ela fala lunáticos, pessoas com doença, essa é a ideia. E quando fala de endemoniados, eram endemoniados de fato. Então, essa realidade espiritual, de fato, era uma realidade, e é uma realidade que pode acontecer. Eu trouxe uma frase aqui de um comentarista, eu ia colocar aqui no slide, mas eu não tive tempo de fazer os slides, então eu vou ler para a gente, pedir para os irmãos prestarem atenção, por favor, que vai dizer assim, ó, esse morto-vivo, né, que esse homem se apresenta como morto-vivo, né, ele morava em sepulcros, né, então ele era vivo, mas ele era ao mesmo tempo morto, né, espiritualmente. É um retrato vívido e realista da desordem, confusão e do medo no reino de Satanás, o assassino desde o princípio. Satanás procura destruir a imagem de Deus no homem. Como não conseguiu fazer isso de imediato, ele aleija a pessoa, degradando-a e desumanizando-a, enquanto a leva à ruína e à destruição. Então, a ideia aqui é de que esse homem, né, endemoniado aqui, ele nada mais é do que um retrato, né, de todos aqueles que hoje estão sob o domínio de Satanás. O que é o ímpio? Ele é alguém que é vivo, mas ao mesmo tempo ele é morto. Ao mesmo tempo. Ele é vivo fisicamente falando, mas ele é um morto espiritualmente falando, né? Então você vê que a ideia aqui é como diz lá o Paulo, escrevendo aos Efésios, né? Que nós andávamos outrora, né, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então quando você vê esse retrato desse homem aqui, nada mais é do que o retrato de todo aquele que não tem Cristo, que anda no reino das trevas, sob o domínio de Satanás. Essa ideia. Então o que Cristo faz com o seu reino, né, e rei como ele é? Ele nos tira desse reino das trevas e nos traz para o reino da sua maravilhosa luz. Então a ideia de que nós andávamos como esse homem também, de certa maneira, influenciados pelo diabo, dominados pelo seu reino mal, pelo pecado, né, como diz aqui, né, pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então esse homem aqui é um retrato do reino das trevas, do reino de Satanás.
e nós em Cristo somos libertados desse domínio de Satanás. Embora nós não, talvez na nossa vida não tivéssemos caído, né, de maneira endemoniada, assim, mas de fato nós estávamos sob o domínio do mal, de Satanás. Nós fomos libertos desse domínio. Agora reparem comigo, meus irmãos, a reação desse homem quando vê Jesus, né? O texto vai dizer lá no versículo 6 a 8, que quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dissera: espírito imundo, sai desse homem. É interessante que esse homem ele vai ver Jesus, né? Ele vai correr na direção de Jesus, e ele vai adorar a Jesus, né? A ideia de que ele reconhece que Jesus era Deus, ele é divino, né? Ele vai dizer em alto: quem tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. É interessante que o próprio diabo, né, os demônios reconhecem o senhorio de Cristo, reconhecem a divindade de Cristo, enquanto muitos homens da época, até hoje, duvidam disso. Então é o que o Tiago vai dizer lá, né, na sua carta lá, né? Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Então, de certa maneira, o inimigo, né, os demônios são muito mais sensatos nesse sentido, porque sabem que existe um Deus, não duvidam, não são bobos a esse ponto. Eles reconhecem que existe um Deus, não é isso que o demônio que vai reconhecer. O que você veio fazer aqui? A ideia de que o que tenho eu contigo, né, é a ideia de que nós não temos nada em comum. O que nós temos em comum? Você é o filho do Deus Altíssimo, eu sou um imundo, um espírito imundo, um espírito sujo. A ideia de que o que você veio fazer aqui? Nós não temos nada, né? O que você quer de mim, né? E é interessante que ele faz um pedido para Jesus, né? Ele vai dizer assim: conjuro-te por Deus que não me atormente. É interessante esse pedido dos demônios aqui. Primeiro que, há 4 coisas aqui que são interessantes, né? Primeiro que ele enxerga em Jesus um atormentador. Ele vê que Jesus é um potencial atormentador. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Então ele entende que Jesus viera ali para o atormentar. E segundo, é que ele vai jurar ao Pai, ao Deus Pai: eu juro a Deus Pai, conjuro-te por Deus, que o Deus Filho não me atormente. Ele ora ao Deus Pai para que o Deus Filho, Jesus, não o atormente. É interessante, é irônico, né, você pensar que o próprio demônio está orando e jurando a Deus para que o Filho dele não o atormente. Em terceiro, é interessante que ele pede a Jesus que não o atormente, sendo que o que ele estava fazendo com aquele homem? Atormentando aquele homem. Então ele atormenta o homem, mas pede para que ele mesmo não seja atormentado, né? É interessante que é exatamente isso, né? Você imaginar que um demônio que tem por natureza atormentar alguém, ele pede para não ser atormentado. E por que ele pede assim? Qual é essa ideia de não atormentá-lo, né? Mateus, que vai narrar essa mesma passagem, ele vai acrescentar uma informação que nos é interessante. Lá em Mateus 8:29 vai dizer assim: então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Mesma coisa, né? Aí ele vai dizer assim: ó, vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Então essa ideia do antes do devido tempo nos ensina alguma coisa aqui, né? É a ideia de que os demônios, eles sabiam, né, que Jesus um dia os lançaria no inferno. Então essa ideia do abismo, que vai dizer o texto aqui mais à frente, né? Eles sabiam que o dia do juízo final iria chegar. E o inferno, como nós sabemos, é preparado para o diabo e os seus anjos. Então a ideia de que do abismo, do devido tempo, é a seguinte ideia: olha, nós sabemos que nós seremos lançados no abismo um dia, mas você já veio fazer isso agora? Essa ideia do antes do devido tempo, ou seja, o tempo ainda não chegou, você não adiante o processo, não faça isso agora. Então essa ideia, você veio nos lançar no inferno agora, já está cedo demais ainda. Então essa ideia, porque eles sabiam que eles iriam para o inferno, né? É interessante que a gente, de maneira geral, né, a concepção popular entende que o diabo, de alguma maneira, vai estar reinando no inferno, né, com um tridente na mão, espetando todo mundo. E não é essa a ideia. Você vê que claramente que o diabo tem medo, né? Os demônios aqui temem o abismo, o inferno, né? Porque o inferno foi preparado para o tormento deles, né? E não para que eles reinassem lá no inferno com o tridente na mão e atentando. Foi feito também para os ímpios, né, que perecerão lá eternamente com o diabo e seus anjos. Mas o inferno foi feito para eles. Não é à toa que Mateus lá vai dizer, né, capítulo 25, versículo 41, que então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É esse fogo eterno aqui que os demônios estão com medo aqui, né, e sabem que serão atormentados nesse fogo eterno.
E no Apocalipse 20:10 vai dizer que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, repara a ideia de tormento aqui. Então, é esse tormento que os demônios estão aqui pedindo a Jesus. Você já veio nos atormentar antes do devido tempo? Chegará o tempo, mas ainda não chegou. Então, espera um pouquinho. Então, é mais ou menos essa a ideia aqui. Uma outra coisa que a gente vê aqui bem claramente é que você não vê uma luta aqui de igual para igual, né? Geralmente, na mente popular, o diabo e Deus estão brigando aqui de igual para igual. Quando você olha para o texto, você vê que o diabo está sempre... Ele é muito menor, muito menos poderoso. Ele é sempre submisso. Tanto é que você vai ver os demônios pedindo permissão a Jesus para que entrasse nos porcos. É sempre uma ideia de que quem manda é o Deus Todo-Poderoso. O diabo não está numa luta de igual para igual com Deus. Deus é infinitamente mais poderoso do que o diabo. Né? A Lutero que vai dizer, né, que o diabo é o diabo de Deus, é o cão de Deus. Né? É o cão de Deus. A ideia de que Deus coloca o diabo na coleira. O diabo só faz o que Deus quer que ele faça. Lembra de Jó, né? O diabo só foi até onde Deus permitiu que fizesse com o Jó. Então você vê que aqui não há uma luta de igual para igual. Os demônios estão sempre pedindo a Jesus alguma coisa, sempre debaixo da altura, e sabem disso. Tanto é que o texto lá de Tiago vai dizer que eles não somente creem, mas eles tremem diante de Deus. Eles sabem quem é Deus. Né? Vamos lá para o versículo 9 e 10, vai dizer assim: E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Então, Jesus vai perguntar para ele aqui, né, qual é o teu nome? Né? É interessante que aqui é a única passagem, né, no Novo Testamento que Jesus ele pergunta o nome do diabo, né, do demônio, né, dos demônios aqui. Jesus a Bíblia, de maneira geral, não estabelece aqui uma prática comum de conversa com o demônio, como a gente vê por aí hoje em dia, né? Pessoas conversando com demônios, supostamente conversando com demônios, por aí você vê que isso não é uma prática bíblica. Aqui é uma ocasião que Jesus faz isso, ele pergunta o nome, ele tem uma intenção com isso, como a gente vai ver aqui mais à frente, né? Mas a ideia é de que ele pergunta o nome desse demônio, e existem algumas, como eu disse, algumas tentativas de interpretação, né, do porquê Jesus pergunta o nome desse demônio, dos demônios, ou desse demônio, de maneira geral. A primeira, a gente já entende aqui que é uma interpretação errada, é que existia uma crença popular da época, né, você vê isso até em filme hoje em dia, né, de terror, de que quando você sabe o nome de um demônio, você tem poder sobre ele. Existia essa crença na época aí de que se você sabe o nome de algum demônio, você tem um certo poder adicional sobre ele, né? Isso é errado, obviamente, porque Jesus não precisa de nenhum poder adicional. Ele tem todo o poder. Ele não precisava de saber o nome do demônio para que ele ganhasse mais força para expulsar aquele demônio. Ele tinha e tem todo o poder para fazer o que ele quiser. Ele não precisa saber o nome. Até porque ele sabe todas as coisas, então ele já sabia, de certa maneira, o seu nome. A segunda é que Jesus ele pergunta o nome para mostrar aos seus discípulos que estavam ali, né, o tamanho do seu poder e autoridade. Né? A ideia de que, como a gente vai mais à frente, Jesus, eles vão dizer que eles eram uma legião, né, muitos demônios. Então a ideia de que Jesus queria demonstrar aos seus discípulos o tamanho do seu poder, da sua autoridade sobre não só um demônio, mas sobre muitos demônios. Então ele estaria aqui mostrando aos seus discípulos a quem ele estava expulsando. Ele é muitos demônios, ele era muito poderoso. Essa ideia. E a terceira é que ele também queria revelar a um endemoniado, aquele homem, o tamanho da libertação que Jesus conferiu a ele. Então, quando ele se tornou sóbrio ali, né, tiveram os demônios expulsos de si, ele saberia, né, de que Jesus o libertou não só de um, mas de muitos demônios. Ou seja, a sua libertação, da sua condição terrível, foi uma grande libertação. Então, a ideia é que Jesus queria demonstrar também para um homem o tamanho, né, da sua libertação. Tá? E o texto vai continuar dizendo aí que ele respondeu, né? Legião, esse homem responde, é o meu nome porque somos muitos. Né? Legião aqui era um nome que se dava ali a um batalhão, né, do exército romano, né, que era composto ali por cerca de 6.000 soldados romanos. Né? Então a ideia aqui não necessariamente significa que eram 6.000 exatamente demônios, mas que era uma grande quantidade, né? Como uma legião. Eram muitos demônios, né? Tanto é que quando eles saem, né, deixa eu dizer lá mais à frente, que ali tinham 2.000 porcos ali. Então eles habitavam ali, esses 2.000 porcos ali, habitaram depois desses 2.000 porcos saindo ali daquele homem, né? Essa legião, né, do exército romano, ele tinha como
como característica, né, a ideia de conquistar territórios, né, invadir territórios, e eles destruíam tudo. Era muito comum, né, os exércitos romanos, quando entravam em algum campo inimigo, né, algum país inimigo, eles ocupavam, destruíam, massacravam todas as coisas ali. Então a legião era sinônimo de destruição. Então basicamente aqui é a mesma ideia. Aqueles demônios, eles entraram naquele homem para destruir aquele homem, para destruir a sua vida, para ocupar a sua vida ali, né? E essa é a ideia. Eles faziam o que uma legião romana fazia. Eles ocupavam com crueldade, sem pena, sem piedade, e destruía. É isso que os demônios faziam, como a legião romana, né, costumava fazer. E aí a gente vai dizer que eles imploravam a Jesus com insistência, né, que não os mandasse sair daquela região, né? Lá em Lucas 8:30 vai dizer, né, narrando a mesma ideia aí, vai dizer que imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. A mesma ideia de inferno aqui. Então esse era o pedido aqui, né, que não os mandassem para o abismo, né? E você vê que para os demônios era menos pior, né, cair de um abismo físico, como eles caíram, depois que saíram dos porcos, foram para os porcos se jogaram, né, no abismo físico ali, era menos pior isso do que por abismo espiritual, no inferno. Então eles preferiam, né, atirar-se precipício abaixo ali, junto com os porcos ali, do que ser atirados ali no inferno. Interessante que o texto de Marcos vai dizer que eles imploravam que não os mandasse sair daquela região de Gadara ali. Por quê? Porque naquela região ali era onde tinha-se tudo ali propício, né, a ideia onde os demônios gostavam, né, a ideia de sepulcros, era uma terra imunda, ali porcos imundos, segundo a lei de Moisés. Então tudo ali contribuía, né, para a ideia de desolação, de morte, né, de destruição. Então a ideia é que os demônios ali se sentiam em casa. Então essa é a ideia. Então eles pedem para não sair daquela região especialmente. Então esse foi o pedido, né, para que eles não mandassem eles para o abismo, né, para ali o inferno, né. E um dia iria chegar, um dia esse inferno iria chegar, como vai chegar um dia finalmente, né, para Satanás e os seus demônios, né. Aí o texto continua no 11-13, dizendo assim: ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram, né? É interessante que o texto agora fala da ideia aqui dos porcos aqui, que aparecem aqui, né? Eles pedem, imploram a Jesus que entre naqueles porcos ali. Lembrando que aqui é uma região gentílica, né? Então, para um judeu, né, eram proibidos ali a criação ou comer dos porcos ali, mas aqui a gente não está falando de um território judaico, está falando de um território pagão aqui, né? De donos desses porcos eram pagãos. Então ali existiam ali uma grande quantidade de porcos. Deixa eu dizer que Jesus dá permissão a eles, né, e eles vão se precipitar, né, no mar. É interessante que você vê que é clara a submissão, mais uma vez, dos demônios a Jesus, né? Eles sempre estão pedindo a Jesus alguma coisa. Dá-nos permissão para entrarmos nos porcos, né? Você vê que primeiro Jesus manda que ele saísse naquele homem, e eles vão obedecer. Eles sabem que tem que obedecer. Segundo, eles sabem que sem a permissão de Jesus, eles não poderiam ir para qualquer outro lugar. Então eles pedem permissão também a Jesus. E terceiro, eles sabem que a derrota deles é certa. Eles sabem que um dia esse abismo final, né, chegará. Então o que eles estão pedindo aqui? É que Jesus adie a destruição deles por um tempo. Então essa é a ideia. Então você vê mais uma vez a ideia de, lembrando o contexto aqui, de Marcos descrevendo esse Jesus que domina os seus inimigos, que subjuga os inimigos. Essa é a ideia. Lembra que ele está escrevendo para Romanos. Então, ele está sempre subjugando os inimigos. E aqui Satanás e os seus demônios são os inimigos subjugados. São os inimigos desse reino de Deus, esse reino de Deus subjugado. Então os demônios vão entrar aí nos porcos ali. Primeiro, por que eles pedem para ir para os porcos ali? Primeiro, porque é antes nos porcos do que para o inferno, né? Segundo, que alguns creem que eles queriam ainda causar uma destruição máxima possível. Ali, eles existiam para isso, para destruir. Então seria mais alguma coisa, né, destruída, né, a criação de porcos ali, né? E terceiro, causar a ira, né, dos moradores, né, donos dos porcos contra Jesus. Então seria uma outra ideia também de que os demônios queriam causar a ira dos moradores, como a gente vai ver mais à frente, né? O que vai acontecer
ali, quando Jesus manda para os porcos, ali os porcos caem precipício abaixo, os porcos representavam ali a própria economia daquela região. Então, quando eles perdem os porcos ali, os donos dos porcos ficam ali, né, revoltados, então é que eles vão mandar Jesus embora, porque aquilo representava prejuízo financeiro, prejuízo material, né? A criação de porcos trazia ali sustento, ou movimentava a economia da região, e aquilo, então, a ideia de que eles sabiam, os demônios sabiam que aquilo geraria também revolta dos moradores daquela região, dos cuidadores de porcos, contra Jesus. Então, eles pedem para os porcos também, para que essa revolta fosse causada ali. E alguns também entendem que, por causa disso, né, Jesus estava ali também permitindo que aqueles demônios fossem para os porcos, de alguma forma ajudando os moradores daquela região. Em que sentido? No sentido de que eles pudessem rever os seus conceitos. E os seus valores, né? A ideia de que Jesus estava dando uma oportunidade daqueles moradores daquela região de reverem os seus conceitos, uma vez que eles colocavam talvez o coração ali, eles valorizavam muito mais a questão material do que a libertação do homem, como a gente vai ver. Quando eles voltam, né? Deixa eu dizer, eles não vão se importar com o milagre que Jesus fizeram na vida daquele homem, com a restauração humana, né? Daquele homem espiritual, mas eles vão se importar muito mais com os seus bens físicos, né, materiais que foram perdidos. Então a ideia de que Jesus ali permite para que eles pudessem de alguma forma refletir sobre aonde eles estavam colocando o coração, né, nos bens materiais, não na vida, né, na vida humana, né, esse é o propósito. E aí o 14:15 vai dizer assim: os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Né? Interessante que aqui, né, os porqueiros vão fugir, vão para a cidade, vão contar, né, tudo ali. Então o povo, o texto vai dizer que todo o povo ali, ele vai voltar, né, vai ter com Jesus. E é interessante que o texto vai dizer que eles viram ele assentado e vestido. Né? Lembra que ele andava nu? Então aqui é provável que os discípulos tenham emprestado, né, alguma roupa para ele, né, e de certa maneira aqui ele está em perfeito juízo, né. E é interessante que o texto vai dizer que o povo volta, né, então, ou seja, todo mundo sabia daquele caso, conhecia aquela situação, então eles vão voltar e para tentar entender o que houve aqui, né. Então é interessante que o povo aqui fica, né, pasmado com a situação. E aí porque sabiam que aquele homem era um homem indomável, era um homem... E aí você, fazendo um paralelo com o capítulo anterior, é mais ou menos parecido com o que acontece quando os discípulos olham para Jesus acalmando o mar, né? E falam assim: quem é este que até o vento e o mar, né, são acalmados? Então, e aí quando o povo olha para esse homem e fala assim: quem é esse que acalmou esse homem? Então você vê que é Jesus sempre acalmando uma fúria, né? Alguma coisa, né, indomável, ele está sempre acalmando, né? Essa a ideia. Então todo o povo volta, e olha o que eles vão pedir a Jesus. É interessante que no 17 vai dizer que eles entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. É interessante que, né, diante de um milagre, né, diante de uma libertação tão grande como fora desse homem, o esperado, né, era, olha, maravilha, né, graças ao Senhor, esse homem, e esse homem, lembrando que ele fazia mal também às pessoas. A gente vai dizer que ninguém podia passar por aquele local. Ou seja, esse homem, Jesus fizeram bem não só ao homem, mas também a todo o povo. Né? Tanto é que o povo tentava amarrá-lo lá com correntes e cadeias e ele quebrava as correntes. Então ele era um perigo também para todo mundo. Então o povo deveria fazer o quê? Agradecer a Jesus, talvez convidá-lo para almoçar, passar alguns dias, hospedá-lo. Mas ao invés disso, a gente vai dizer que ele vai pedir para que se retirasse, né, da terra deles, né? Ou seja, ao invés de serem ingratos, né, pelo que Jesus fizera, né, com eles pedem para que Jesus saia de lá. Exatamente porque Jesus ali acabara, de certa forma, com a economia que movimentava ali, né, a região, utilizando-se porcos para com isso. Então, ali foi a ideia de um prejuízo financeiro para eles, mas eles se importaram muito mais com o prejuízo, né, financeiro do que com a vida humana, né, com a vida espiritual, né? Eu trouxe uma frase aqui do William Hendrickson, né? Ele comentando isso, ele vai dizer que as pessoas estão ávidas para escutar a história de Jesus e de seu amor, contanto que as implicações e o custo do discipulado não sejam enfatizados. Geralmente as pessoas querem ouvir de Jesus desde que isso não
façam com que elas percam alguma coisa. Então, ou seja, não entendem que o discipulado ele é radical. É você abandonar todas as coisas para seguir a Cristo. Ou seja, desde que eu não perca alguma coisa, né, tem um amigo que ele fala que quando você vira crente, você começa já perdendo 10%, entre aspas, perdendo entre aspas, porque você tem que dar o dízimo. Ou seja, a sua vida inteira é para Cristo. Então você sempre vai perder alguma coisa em certo sentido. Perder entre aspas, né? Investir alguma coisa, né? Seu tempo, né? A sua vida de uma certa maneira. Então esses homens, eles querem, talvez eles tenham até ficado felizes, né? De alguma maneira, com o estado daquele homem, mas quando eles viram que perderam alguma coisa por causa disso, eles já não serve para nada. Então expulsa esse homem daqui. Ele nos trouxe prejuízo. Quando a gente olha para a vida cristã, de discipulado, né, cristão, a gente sempre vai estar envolvido com algum tipo de perda. Se a gente quer servir a Cristo verdadeiramente, né? Inclusive com a nossa própria vida, né? Se isso for necessário. 18 a 20 vai dizer assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. É interessante que esse homem, né, ele faz um pedido muito natural, né, tendo em vista a libertação que Jesus conferia daquele homem, era natural que esse homem ele quisesse seguir a Cristo, quisesse seguir a Jesus de perto, quisesse andar com Jesus como um dos seus discípulos ali, né? É interessante que Jesus aqui, ele vai negar o pedido desse homem. Quando você olha para o texto aqui, você vê que Jesus ele atende todos os pedidos do texto, menos o desse homem. Ele lembra do pedido do demônio, né, para que fosse para os porcos, Jesus vai lá e vai atender, ok, pode ir para os porcos. Aí depois chega o pessoal, olha, sai daqui, né? Ele sai. Aí quando chega o homem, eu quero seguir você de perto. Não. Aí não. É interessante isso, né? Jesus atende todos os pedidos aqui do texto, né? Mas desse homem aqui, talvez seja o pedido aqui mais justo, né? Mais sensato, o pedido de seguir a Cristo de perto, né? De ir com Cristo, de entrar no barco e voltar. Jesus fala que não. Jesus entendia, né, que esse homem tinha um local, né, um lugar onde ele seria mais apropriado, né, para o reino de Deus, que era testemunhando a respeito dos milagres que aconteceram ali com ele, né, na sua própria região. Jesus vai dizer ali com os seus, né, volte para os seus, né, para a sua família, né, para os do seu povo. Né. É interessante que aqui esse homem se torna então uma espécie de missionário, né, alguém que vai ali, de fato, testemunhar de Cristo. De fato, quando esse homem chegasse, né, na sua cidade, né, na sua família, todo mundo ia se espantar com o que acontecera. Olha, o que aconteceu com você? Quem fez isso com você? E aí esse homem, de fato, seria ali um instrumento ali, né, que pudesse apontar para Cristo e falar de Cristo. A ideia é que Jesus entende que ele seria muito mais útil, né, às pessoas, inclusive as pessoas que o mandaram embora dali, né, do que ele seria ali com Jesus. Então Jesus entende dessa maneira, né? E aí eu trouxe uma frase aqui do J.C. Ryle, eu vou ler para a gente aqui. Os lugares nos quais os crentes desejam estar, bem, sempre são os melhores lugares para a sua alma. As posições que escolheriam, se pudessem seguir seus desejos, nem sempre corresponderiam àqueles que Jesus quer que eles ocupem. E aí o William Hendricks vai dizer assim: a verdadeira atividade missionária começa em casa, mas não acaba ali. Ela, de fato, começou em casa. Isso não implica, então, que um verdadeiro membro da igreja deve, pelo menos, ser tão preocupado em prover uma educação cristã para os seus filhos, quanto em enviar missionários aos pagãos. A responsabilidade de enviar missionários, de fato, é muito importante e necessária, mas a prioridade deve ser a educação dos filhos. Interessante, né? Você pensar, geralmente a gente pensa muito, né, em querer fazer uma grande obra para Cristo, né? Querer ser um grande missionário. Isso, ok, isso é bom que tenhamos esse pensamento, é bom que nós nos preocupemos com quem está longe. Mas você vê aqui que Jesus entende que aqueles que estão perto também são importantes. Aqueles que, talvez o nosso vizinho, amigos de trabalho, a nossa própria família, a educação dos filhos. É o nosso primeiro campo missionário, é onde a gente ali começa ali a falar de Cristo, a ensinar sobre Cristo. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Esse homem seria mais útil ali para o reino de Deus, né, ensinando ali na sua própria família, né, na sua própria casa. Ali o texto vai dizer, fechando aí, Jesus vai dizer para ele, né, vai e anuncia para a tua casa, para os teus, tudo que o Senhor te fez e como teve
compaixão de ti, né? Interessante, né? Aí o William Hendrick vai dizer assim no final, né? Eu fecho com essa frase dele aqui. Jesus está mostrando grande bondade, não só a esse ex-endemoniado, mas também a toda a comunidade que o rejeitara de maneira tão vergonhosa. Eles tinham pedido que ele os deixasse, mas ele, em seu grande amor, não pôde se separar deles completamente. Por isso enviou-lhes um missionário. De fato, o melhor tipo de missionário, aquele que pode falar por experiência própria. Então a ideia de que Jesus abençoa também aqueles que o mandaram embora, aqueles que o rejeitaram. Você vê o grande amor, né, que Cristo aqui nos ensina aqui. E para fechar, eu trouxe aqui algumas aplicações. No primeiro é que, embora o diabo, né, ele não possa ali de maneira entrar, né, e possuir um crente, né, você não vê isso no Novo Testamento, na Bíblia de maneira nenhuma, ele pode influenciar, ele pode tentar, né, o diabo tem certas influências sobre o crente como o nosso tentador, aquele que nos tenta, né, e a gente não pode ignorar, né, os seus ardis, né, as suas tentativas, né. Eu trouxe alguns versículos aqui que falam um pouco sobre essa realidade espiritual do diabo, né. 1 Pedro 5,8 vai dizer assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para a devorar. Então, o diabo tem essa missão, né, de tentar, né, de devorar o crente. Efésios 6,16 vai dizer, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E Efésios 6:11 e 12 vai dizer, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você vê claramente que há uma realidade espiritual, né, no mundo acontecendo, né, por meio de Satanás e seus demônios, que ainda nos tentam, que ainda querem, né, nos minar a vida cristã, né, fazer do crente alguém para que se tropece. Você vê que há essa grande tentativa do diabo e dos seus anos. Em segundo lugar, meus irmãos, a gente aprende aqui que as pessoas são mais importantes que coisas, né? Você vê que o grande erro daqueles homens, daquele povo, era valorizar muito mais as coisas do que as pessoas. Então, o que a gente tem estado aqui dispostos a perder em prol dos outros, né? Será que a gente tem estado dispostos aqui a perder nosso tempo, nosso emprego, nosso dinheiro, nossa atenção, para que as pessoas sejam abençoadas? É isso que o discipulado em Cristo nos exige também. Nós aí investamos nosso tempo, né, nosso dinheiro também, nas causas do reino, para que pessoas sejam abençoadas. Nós também, em alguma maneira, podemos, né, perder com isso. Agora ganhamos espiritualmente, né, muito mais, a gente tem que sempre se dispor a investir no nosso tempo, talvez no nosso dinheiro, né? E a vida cristã é isso, a gente sempre vai estar caminhando, né, numa vida de doação para o reino de Deus. É isso que Jesus nos chama a viver, né?